O pai sempre manteve a porta do galpão trancada até que o filho a abriu às escondidas e a verdade veio à tona. O vento soprava impiedosamente pelo quintal antigo da casa número 17. Juliano puxou o capuz do moletom cinza sobre a cabeça e ficou parado em silêncio diante do galpão velho nos fundos. Aquele galpão, desde 2 meses atrás, estava sempre trancado com 3 camadas de cadeado enferrujado. Correntes grossas como o punho, um cadeado antigo manchado de ferrugem e até uma tranca de madeira podre, mas reforçada como se fosse uma fortaleza. Rogério, pai dele, havia instalado cada uma dessas travas com as próprias mãos, dia após dia, depois da morte repentina e misteriosa da mãe e da irmãzinha Aline. Ninguém tinha permissão para se aproximar do galpão. Mas o que mais o assombrava era aquele cheiro. Um fedor metálico e podre, como carne em decomposição misturada com ferrugem, que surgia sempre que o vento da noite soprava. E os barulhos estranhos, estalos de metal, choques misteriosos de ferro que ecoavam assim que a escuridão caía. Juliano engoliu seco, os olhos fixos na porta de ferro trancada. Dentro dele, um medo misturado com uma curiosidade enlouquecedora. Nos últimos 2 meses, aquela casa parecia um cadáver gigante apodrecendo por dentro. A mãe e a irmã haviam partido, deixando um vazio gelado, silencioso. Mas Rogério estava cada vez mais estranho. Ele praticamente não dormia. Todas as noites vagava pelo quintal, às vezes murmurando para si mesmo, frases desconexas. No bolso do velho casaco que usava, sempre carregava um canivete de cabo prateado já gasto, com a lâmina riscada, manchada de sangue seco. Na noite anterior, Juliano viu Rogério sentado no chão em frente ao galpão, mãos trêmulas segurando o canivete, os olhos vermelhos como os de um louco. Murmurava coisas que ninguém podia entender. Me perdoe. Eu cheguei tarde. Me perdoe. O ar dentro da casa estava cada vez mais sufocante. Juliano vivia como um fantasma, escondido no velho quarto, tentando preencher o vazio com fones de ouvido e músicas barulhentas. Mas à noite, quando o vento assobiava pelas frestas, aquele fedor voltava a invadir tudo, subindo pelo nariz como uma maldição. Foi então que ouviu batidas na janela do quarto, 3 toques leves como arranhões de gato. Juliano se virou bruscamente. Uma sombra estava do lado de fora da vidraça, cabelo preto desgrenhado, olhos castanhos e frios, um rosto familiar. Era Bruno, colega de classe e também vizinho do bairro. Ele costumava zombar de Juliano, chamando-o de o que mora no cemitério, porque aquela casa sempre parecia carregada, sombria como um túmulo. Juliano abriu um pouco a janela e sussurrou. O que foi? Já tá tarde. Bruno arqueou a sobrancelha, tragou o cigarro e provocou. Vigiando os cadeados do galpão de novo, é? Te vi ali parado por uns bons 30 minutos. Juliano franziu a testa. Não é da sua conta. Vai embora. Bruno deu de ombros, mas continuou encostado na janela, falando baixo. O povo tá comentando. Sobre tua mãe e tua irmã talvez não tenha sido tão simples assim. Cala a boca. Juliano rangeu os dentes, os olhos vermelhos. Bruno deu de ombros. Não tô querendo provocar. Mas sabia que o Estevão, aquele teu tio, irmão do teu pai, sumiu no mesmo dia que tudo aconteceu? Todo mundo aqui no bairro sabe. E é estranho, né? Nem a polícia tocou mais no nome dele. Ao ouvir o nome de Estevão, o coração de Juliano parou por um instante. Ele se lembrava bem, e no dia em que a mãe e Aline morreram, a polícia isolou a área, Rogério quase enlouqueceu, e Estevão, tio que costumava visitar com frequência, simplesmente desapareceu, sem deixar rastro. Mas Rogério proibiu Juliano de perguntar sobre isso. Só disse: não fale de Estevão perto de mim nunca mais. Se um dia ver ele, corra. Bruno abaixou ainda mais a voz. Teve uma vez que vi teu pai arrastando uma coisa muito pesada do caminhão pro galpão. Aposto que é aquilo que tá apodrecendo lá dentro. Cala a boca. Juliano bateu a janela com força. O coração disparado. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Os sons metálicos voltaram a ecoar do galpão. O vento soprava, e o cheiro podre invadia o quarto.
A sombra de Rogério andava pelo quintal, com o canivete na mão, olhos vermelhos, rosto demente como alguém que perdeu a alma. Na manhã seguinte, Juliano acordou com olheiras profundas. Rogério estava sentado à mesa da cozinha, tomando um café preto e forte, as mãos ossudas tremendo. O ar da casa era pesado, quase sólido. Juliano perguntou com hesitação: Pai, o senhor não dormiu nada? Rogério deu um sorriso fraco, os olhos fundos. Dormir. A gente só dorme quando não tem pecado. Juliano cerrou os punhos, baixou a voz. E o galpão vai esconder aquilo lá até quando? A colher caiu no chão e se espatifou. Rogério se levantou de súbito, o olhar gelado como gelo. Se você abrir aquele galpão, eu deixo de ser seu pai. A frase cortou Juliano como uma faca fria no peito. Ele ficou parado, vendo o pai se afastar, aquele vulto solitário e trôpego como alguém que carrega o peso do inferno nas costas. Do lado de fora, o vento ainda soprava, trazendo consigo o fedor nauseante e os estalos de metal escondidos na escuridão. À tarde, começou a chover fino. As gotas cinzentas riscavam os vidros da janela do quarto. Juliano ficou sentado diante de uma gaveta velha, as mãos trêmulas segurando uma foto desbotada pelo tempo. Uma foto de família aparentemente inofensiva, mas que fazia o coração dele bater forte, quase explodir. Na imagem, estavam todos, o Rogério ainda com o semblante sério, mas com os olhos de pai, a mãe doce, com o cabelo castanho cacheado, e a pequena Aline sorrindo num vestidinho rosa claro. Mas o que gelou a espinha de Juliano foi o rosto de Estevão o tio, irmão de Rogério completamente rasgado. Um buraco enorme bem no meio da testa de Estevão, com cortes irregulares, como se alguém tivesse perfurado com uma faca ou objeto cortante, arranhando até desfigurar. Quem fez aquilo? Ele virou a foto. Atrás, havia uma frase borrada escrita com caneta azul, quase apagada. O demônio disfarçado de gente não pode chegar perto da Aline. O coração de Juliano se apertou. Suas mãos suavam, os olhos arregalados fixos naquela frase. Era claramente a letra da mãe, ele reconhecia a caligrafia cuidadosa, mas tremida, como se tivesse escrito com pressa, tomada de medo. A imagem de Aline surgiu em sua mente, a menininha de olhos grandes e cabelo castanho brilhante, que sempre dizia: Maninho Juliano. Promete que vai me proteger para sempre, tá? A garganta dele travou. A mãe e Aline estavam mortas. Uma morte cheia de mistério, de dor, que deixará apenas fragmentos de memórias. Juliano tateou a gaveta até encontrar um caderno fino, o diário da mãe. Mas quase todas as páginas haviam sido arrancadas, restando apenas as últimas linhas. Estevão não pode chegar perto da Aline. Preciso contar ao Rogério. Mas se já for tarde demais. Meu Deus, perdoa-me. Juliano fechou o caderno, o coração tomado por um turbilhão de sentimentos. De repente, a porta do quarto se abriu com um rangido. Rogério estava ali, os olhos fundos, segurando o velho canivete na mão. Os lábios rachados estavam cerrados, o rosto abatido, como se tivesse envelhecido 10 anos de uma vez. O que você está fazendo? A voz de Rogério saiu rouca, abafada. Juliano escondeu rapidamente a foto e o diário atrás das costas, gaguejando. Eu só tô arrumando umas coisas velhas. Rogério arqueou a sobrancelha, o olhar afiado como se atravessasse a alma. Mas então suspirou, virou as costas e deixou no ar uma frase que fez Juliano congelar. Se você abrir o galpão, eu deixo de ser seu pai. A porta se fechou. Juliano ficou paralisado, o suor frio escorrendo pela nuca. Aquela frase se repetia em sua mente como um eco vindo do inferno. Naquela tarde, ele pedalou em silêncio pelas ruas esburacadas do bairro, até chegar ao bar velho na esquina da rua São Jerônimo, ponto de encontro habitual da galera da escola. Lá dentro, o som do rock pulsava, as luzes eram fracas e o cheiro de cigarro impregnava o ar. Bruno, com os cabelos pretos desgrenhados e olhos inquietos, estava no fundo do bar, bebendo goles lentos de cerveja, com um sorriso malicioso ao ver Juliano entrar. Fugiu de casa, foi? Bruno riu de canto de boca, oferecendo uma latinha de cerveja gelada. Juliano balançou a cabeça,
falando em tom baixo. Preciso te perguntar uma coisa. Bruno arqueou as sobrancelhas, olhar malicioso. Tem a ver com o galpão assustador da sua casa, né? Eu juro, o cheiro lá dentro parece de cadáver. Juliano rosnou entre os dentes. Você sabe de alguma coisa sobre o Estevão, meu tio? A pergunta fez Bruno hesitar por um instante. Ele coçou a cabeça, murmurando. O Estevão? Ele sumiu no mesmo dia do crime na tua casa, né? Mas ouvi dizer que ele se meteu com umas paradas pesadas. Juliano semicerrava os olhos. Que tipo de paradas? Bruno olhou em volta, sussurrando. Ouvi falar que o Estevão foi acusado de assediar uma menor de idade. Mas depois escapou por causa de grana e contatos. Não sei se é verdade, mas foi a dona Célia, do mercadinho, quem contou. Juliano empalideceu. Dona Célia é uma mulher brasileira de meia idade, dona da vendinha perto da casa dele, famosa por ser fofoqueira. Lembrou-se de todas as vezes que foi comprar leite e notou o olhar dela, uma mistura de pena e desconfiança. Sem hesitar, Juliano pedalou com força de volta para a rua estreita do bairro, parando em frente ao velho mercadinho com a placa de madeira descascada. Dona Célia estava arrumando as prateleiras, ao vê-lo, arqueou as sobrancelhas. Há quanto tempo o menino do Rogério não aparece por aqui? Juliano respirou fundo, tentando manter a calma. A senhora sabe de alguma coisa sobre o Estevão, meu tio? Ela olhou ao redor, inclinou-se para a frente e sussurrou. É melhor você ficar longe dele. Um homem como aquele não é só um demônio disfarçado de gente. Juliano apertou os olhos, o coração apertado. O que a senhora quer dizer com isso? Dona Célia baixou ainda mais a voz. Teve uma menina que desapareceu depois de ir brincar na casa do Estevão. Nunca acharam provas. A polícia investigou, mas ele escapou ileso. A família da garota acabou se mudando, de medo da vergonha. Sua mãe, ela implorava para as pessoas acreditarem nela. Mas quem é que tinha coragem de enfrentar o Estevão? Juliano fechou os punhos, tomado por raiva e confusão. Gaguejou. A senhora tá dizendo que minha mãe. Ela assentiu com firmeza. Tua mãe sabia mais do que você imagina. Mas infelizmente, tudo aconteceu tarde demais. Juliano saiu da vendinha com a cabeça girando. A garoa fina tornava o cenário ainda mais sombrio. Ele pedalou de volta para casa com o coração em chamas. O galpão continuava lá, imóvel, as 3 camadas de cadeado enferrujado brilhando sob o poste fraco da rua. O vento assobiava pelas frestas, e o cheiro metálico e podre voltava a invadir tudo, como o hálito do próprio demônio. Naquela noite, Juliano se encolheu na cama, sem conseguir pregar os olhos. Pela fresta da janela, a luz da lua projetava manchas pálidas no chão, lembrando a pele de um cadáver. O vento assoviava por entre as telhas, penetrando cada fenda da casa, trazendo com ele aquele fedor horrível. Ele puxou o cobertor sobre a cabeça, apertou os olhos, mas as imagens da foto rasgada de Estevão, o diário manchado de sangue, as palavras ameaçadoras do pai, tudo voltava como fantasmas na mente. O som metálico soou novamente fraco, tilintante, vindo do quintal. O coração de Juliano disparou. Ele puxou o cobertor, prestando atenção. Dessa vez, o barulho era mais nítido. Do lado de fora, a lanterna tremulava, iluminando uma figura solitária andando devagar. Era Rogério. Ele carregava o canivete de prata, andava trôpego como um bêbado, mas os olhos estavam frios, vazios. A voz rouca ecoou. Perdoa-o, pai. Eu cheguei tarde. Aline, me perdoa. Juliano mordeu os lábios, o peito arfando. Queria correr até o pai, exigir respostas, mas as pernas pareciam pregadas à cama. Ele não conseguia se mover. O sono chegou como uma onda violenta, arrastando-o para um pesadelo caótico. No sonho, Juliano estava sozinho no quintal. O céu era breu absoluto, sem lua, sem estrelas. O galpão surgia diante dele, imenso. Os 3 cadeados enferrujados haviam sumido. A porta de ferro se abriu com um rangido arrepiante.
Das sombras, Aline surgiu. Ela estava nua, o corpinho coberto de manchas de sangue. O rosto pálido, os olhos arregalados e sem vida. Sangue escorria da boca até o queixo. Aline, Juliano balbuciou, tremendo. A menina ficou parada, as lágrimas desciam pelo rostinho frágil. A voz dela saiu fraca, embargada. Me ajuda, mano. Papai, salva a gente. A pequena mão estendeu-se, trêmula. No pulso dela, marcas vermelhas de corda apertada, ainda pingando sangue. Juliano tentou correr até a irmã, mas os pés pareciam presos ao chão. O choro de Aline ecoava por todo o espaço. Papai, me salva, por favor. De repente, Rogério apareceu por trás. Seus passos eram pesados, o rosto tomado pela dor, os olhos vermelhos. Em suas mãos, o canivete prateado, brilhando com gotas de sangue na lâmina. Juliano gritou. Pai, o que o senhor está fazendo? Não. Mas Rogério apenas se aproximou em silêncio, abaixou-se e pegou Aline no colo, o corpinho dela mole, ensanguentado. Ele a apertou contra o peito, e lágrimas escorreram por seu rosto. Perdoa-o, pai. Eu cheguei tarde demais. O choro e os gritos se misturavam, rasgando a escuridão da noite. Juliano despertou sobressaltado, o corpo encharcado de suor frio. O coração disparado no peito. Lá fora, ainda era madrugada, a garoa fina caía sem parar. De repente, um grito agudo ecoou real, não era um sonho. Do lado do galpão, um berro desesperado atravessou a chuva. Me ajuda, alguém me ajuda, por favor. Juliano ficou paralisado. Era a voz de uma mulher abafada, apavorada, cheia de dor. Seu coração quase parou. Ele saiu correndo do quarto, os passos apressados pelo corredor, até chegar ao quintal. A porta do galpão continuava trancada, as 3 camadas de cadeado enferrujado intactas, mas o grito parecia ainda pairar no ar. Juliano encostou o ouvido na porta de ferro gelada. O silêncio era assustador. Tem alguém aí? Ele gritou, a voz trêmula. Silêncio. Nesse instante, Bruno surgiu por trás da cerca, segurando um guarda-chuva, o rosto pálido. Eu ouvi um grito. Veio da sua casa, não foi? Juliano se virou bruscamente. Você também ouviu? Bruno assentiu, os olhos arregalados. Era claramente uma mulher. Que diabo está acontecendo? Juliano balançou a cabeça, a mente em caos. Ele apertou os punhos, tentando manter o controle. Vai pra casa. Deixa isso comigo. Bruno hesitou, mas acabou recuando em silêncio, ainda visivelmente assustado. Juliano voltou a encarar a porta do galpão, os olhos fixos nos 3 cadeados. Passou a mão no primeiro gelado, enferrujado, com crostas de sangue seco nas bordas metálicas. Um cheiro de podridão vazava pela fresta da porta, quase o fazendo vomitar. Na mente, a imagem de Aline no sonho voltava toda ensanguentada, chorando, implorando por socorro. Maninho, me ajuda. Juliano deu um passo para trás, o corpo inteiro tremendo. Ao longe, a silhueta de Rogério se aproximava. A luz da lanterna tremulava sob a chuva, e a lâmina do canivete prateado refletia um brilho cortante. Juliano engoliu seco. Pai, o que tem dentro do galpão? Rogério parou, os olhos fundos, o rosto ainda mais cadavérico sob a chuva fina. Ele sussurrou. Se você abrir o galpão, eu deixo de ser seu pai. E então se virou, o vulto solitário sumindo na neblina fria. Juliano ficou ali, imóvel, o coração apertado como se estivesse sendo esmagado. Na escuridão, o vento assobiava, a chuva caía, e, ao fundo, parecia que o grito sufocado ainda ecoava do galpão. Naquela noite, Juliano não conseguiu dormir. A imagem de Aline ensanguentada, o grito desesperado vindo do galpão, o olhar perdido de Rogério sob a chuva, tudo o atormentava como um pesadelo sem fim. Ele sabia que, se não descobrisse a verdade por si mesmo, a dúvida e o medo iriam devorá-lo por dentro. Na manhã seguinte, Rogério saiu de casa cedo, com pressa, carregando uma sacola de pano velha.
Só disse uma frase, a mesma de sempre. Não chegue perto do galpão e não deixe ninguém entrar em casa. Juliano apenas assentiu, em silêncio. Mas, por dentro, já havia tomado uma decisão. Assim que viu o pai desaparecer no final da rua, Juliano enfiou no bolso a cópia da chave que havia furtivamente feito semanas atrás, tirada do quarto de Rogério. Com as mãos trêmulas e o coração aos pulos, caminhou em direção ao quintal. A porta do galpão permanecia fechada, os 3 cadeados enferrujados brilhando sob a luz fraca da manhã. O ar ao redor estava impregnado de um cheiro de mofo e podridão. Juliano respirou fundo e encaixou a chave no primeiro cadeado. O clique o seco ecoou. Depois o segundo. E o terceiro. As mãos dele tremiam. O suor escorria pela testa. A porta de ferro rangeu ao se abrir, liberando um bafo gelado e fétido, quase insuportável. Lá dentro, escuridão total. A luz que entrava pela porta aberta mal iluminava as paredes emboloradas e as teias de aranha que cobriam os cantos. No chão, manchas de sangue seco formavam poças escuras e sinistras. Moscas zumbiam no ar, agrupadas nas partes mais escuras do cômodo. As pernas de Juliano enfraqueceram. A garganta se fechou. Ele entrou devagar, os olhos arregalados. No centro do galpão, havia um freezer industrial antigo. A pintura estava descascada, as dobradiças enferrujadas. Pela tampa, escorria um líquido vermelho pálido, manchando o chão de concreto. O cheiro de sangue era mais forte do que nunca. Juliano quase vomitou. Tapou a boca com a mão e engoliu o enjoo, os olhos fixos no freezer. Passo a passo, se aproximou. O coração martelava em seu peito. Com a mão trêmula, pousou os dedos sobre a tampa. Respirou fundo e a abriu. O que viu ali dentro destruiu tudo. Um braço humano pendia para fora a pele esbranquiçada, os dedos roxos, o pulso amarrado com cordão de nylon vermelho. No pulso, Juliano reconheceu a pulseira de miçangas cor-de-rosa com o nome Aline, o presente que ele havia dado à irmã no aniversário. Não pode ser, Juliano balbuciou, atordoado. Deu um passo para trás e tropeçou em algo. Um baú de madeira caiu ao chão. Na tampa, palavras esculpidas de forma trêmula: "O demônio não pode viver". Com as mãos tremendo, Juliano abriu o baú. Dentro, uma foto de Estevão, rosto pálido, olhos fechados, as bochechas roxas como se tivesse sido espancado. Ao lado, um bilhete escrito com tinta vermelha. "Aquele que destruiu minha família tem que morrer". A tontura tomou conta de Juliano. Ele caiu de joelhos, paralisado. Debaixo de um pano dentro do freezer, manchas de sangue tomavam conta de tudo. O vestido rosa de Aline rasgado, encharcado de sangue, estava jogado num canto, como um lembrete cruel. Não pode ser, Juliano repetia, com lágrimas escorrendo. Nesse momento, passos se aproximaram do quintal. Juliano se assustou, levantou-se bruscamente, fechou o freezer e trancou às pressas. Com os braços e pernas trêmulos, saiu cambaleando. Uma figura conhecida apareceu. Era Bruno, segurando uma sacola, o rosto tenso. "Porra, você tá maluco?" Entrei e fiquei chamando na porta. "Que merda você tá fazendo aí?" Juliano, em pânico, tapou a boca do amigo e o puxou para longe. "Cala a boca, eu vi uma coisa horrível." Bruno franziu a testa. "É mais uma daquelas paradas estranhas da tua casa? Eu te falei, esse lugar tá errado." Juliano mordeu os lábios, as lágrimas voltando. No freezer tinha um braço humano, o vestido da Aline e uma foto do Estevão. Bruno ficou pasmo, os olhos arregalados. "Você tá falando o quê? Tem um corpo na sua casa?" Juliano assentiu, a voz trêmula. Tinha até uma caixa com a frase: "O demônio não pode viver." Eu não sei o que meu pai fez. Mas eu tô com medo. Bruno ficou em silêncio por um momento, depois apertou os ombros de Juliano. "Você precisa se acalmar. Escuta, não conta pra ninguém. Se você for na polícia sem prova suficiente, teu pai pode fazer algo ainda pior."
Juliano desabou, as mãos na cabeça. Mas, e se ele realmente matou alguém? E se ele fez algo com a Aline? Bruno balançou a cabeça, com um olhar sério como nunca. Eu não acredito que teu pai faria mal à tua irmã. Mas o Estevão, esse cara sim parece ser um verdadeiro desgraçado. Ambos ficaram em silêncio. O vento assobiava pelas frestas da porta, e o cheiro metálico ainda pairava no ar. O céu cinzento se enchia de nuvens negras e carregadas. Uma tempestade estava prestes a cair. A chuva desabou com força, cada gota cortando a pele como agulhas perfurando através da roupa molhada. Juliano e Bruno correram de volta para casa, os corações disparados depois do que haviam presenciado. Na mente de Juliano, centenas de perguntas se acumulavam, girando como facas afiadas rasgando sua sanidade. Os dois se encolheram sob o beiral da porta, com as roupas encharcadas e os rostos pálidos. Bruno fungou, a voz trêmula. Você tem certeza de que era uma mão humana de verdade? Não era alguma brincadeira doentia para assustar a gente? Juliano balançou a cabeça, os olhos fundos de puro terror. Eu vi claramente a pulseira da Aline e o vestido rosa dela. Não tem como confundir. Bruno apertou o ombro do amigo, os olhos reluzindo em alerta. Se é assim, você precisa descobrir o que seu pai está escondendo nessa casa. Juliano engoliu em seco e lembrou-se do diário de Rogério, que ele tinha visto uma vez no quarto. Naquela ocasião, só conseguiu ler algumas páginas, pois o pai sempre o levava consigo. Mas naquela manhã, Rogério saiu às pressas, provavelmente o deixou em casa. Ele puxou Bruno para dentro. A porta rangeu, como um grito sufocado de dor. A casa estava às escuras, iluminada apenas pela luz fraca da cozinha. O ar era espesso, carregado com um cheiro de mofo e um odor metálico nauseante. Juliano correu até o quarto de Rogério e revirou a gaveta do criado mudo. Como esperava, o caderno de capa de couro marrom escuro estava ali grosso, com as bordas sujas de sangue seco, agora escurecido. Bruno estremeceu. Isso é sangue humano? Juliano não respondeu. As mãos trêmulas, ele abriu o diário. As primeiras páginas estavam borradas, a caligrafia torta, com frases repetidas. Perdoe o pai. Perdoe o pai. Mas ao virar mais páginas, a escrita ganhava clareza e cada linha era como uma lâmina cortando a alma. Eu sei o que o Estevão fez. Eu vi o olhar sujo dele para Aline. Eu o vi espreitando perto do quarto dela. Juliano ficou boquiaberto, o coração acelerado. Bruno apertou seu braço e insistiu. Continua. Ele virou mais páginas, mesmo com o sangue seco colando as folhas. Seus dedos tentavam separar cada uma com cuidado. Os olhos arregalados, os lábios tremendo. Instalei câmeras escondidas pela casa. Eu precisava de provas. Eu não podia deixar a Aline se machucar. Naquela noite, voltei antes do previsto. Tudo, sangue, tanto sangue. Minha esposa estava caída, imóvel, o chão encharcado. Aline estava roxa, os olhos sem vida. Estevão sorria. Ele ria como um demônio. Eu o matei. Eu não podia deixá-lo viver. Os olhos de Juliano se embaçaram. Cada palavra feria mais fundo. Ele virou a última página, onde a caligrafia tremida se misturava com tinta borrada e sangue. Escondi o corpo dele no freezer. Escondi as provas. Guardei toda a dor para mim. Mas se Juliano descobrir, ele vai me odiar pro resto da vida. Bruno sussurrou, chocado. Caralho, teu pai realmente matou o Estevão. Juliano ficou paralisado, consumido por uma tempestade interna. De um lado, a dor pela perda da mãe e da irmã. Do outro, a verdade brutal sobre a morte de Estevão. Bruno falou baixo. Se for verdade, se o Estevão realmente abusou da Aline e teu pai se vingou. Juliano cobriu o rosto com as mãos, as lágrimas jorrando. Mas por que ele nunca me contou? Por que me deixou viver no medo, na dúvida? Bruno apertou seu ombro com firmeza, a voz mais suave.
Talvez ele achasse que você não aguentaria. Ou talvez ele mesmo não aguentava. Os dois ficaram ali, imóveis, naquele quarto pesado como luto. A chuva continuava caindo lá fora, lavando talvez os vestígios de sangue que ainda impregnavam aquela casa de dor. De repente, a porta da frente se abriu com um rangido. Rogério surgiu, exausto, o rosto abatido, os olhos fundos como buracos negros. Juliano escondeu o diário às pressas, o coração batendo descontrolado. Rogério lançou um olhar a Bruno, franzindo a testa. O que você está fazendo aqui? Bruno engoliu em seco, tentando manter a compostura. Só vim visitar o Juliano. Rogério assentiu, o olhar distante. Caminhou até a cozinha, pegou um copo d'água, a voz rouca. Não consegui dormir a noite inteira. A voz da Aline, chamando por mim, não parava. Juliano apertou os punhos, tentando conter-se. Pai, eu também escutei. Rogério parou, os olhos vermelhos fixos no filho. Você escutou o quê? Juliano respirou fundo e respondeu com firmeza. Um grito, vindo do galpão. O silêncio se instalou como uma bomba prestes a explodir. Rogério colocou o copo sobre a mesa, o rosto empalideceu, as mãos tremiam. Você entrou no galpão, não foi? A voz dele se partiu, como vidro quebrado. Juliano não respondeu, mas o olhar era inabalável. Rogério riu sem alegria, a voz de um homem quebrado. Eu te avisei, se você abrisse o galpão, eu deixaria de ser seu pai. Bruno interveio, firme. O senhor precisa contar a verdade. O Juliano tem o direito de saber. Rogério silenciou. Então abaixou a cabeça sobre a mesa e começou a chorar. As lágrimas pingavam uma a uma. Eu matei ele, matei quem destruiu a minha família. Mas, se você me vê como um monstro, eu aceito qualquer castigo. Juliano apertou o diário contra o peito, as lágrimas rolando. Diante dele, um homem arrasado, sozinho, carregando nas costas todo o peso da culpa e da tragédia. Era demais para um garoto de 15 anos suportar. O céu de Curitiba escurecia por completo, nuvens negras cobrindo a lua. O vento passava pelas frestas trazendo o frio úmido de terra molhada e sangue velho. Dentro da pequena casa, o ar estava denso e sufocante, como se as paredes estivessem prestes a desabar. Juliano se sentou de frente para Rogério na sala de estar. A luz fraca do abajur mal iluminava os rostos, incapaz de dissipar a escuridão da verdade. Bruno ficou num canto, segurando o celular com força, os olhos indo e voltando entre pai e filho. Ninguém falava. Apenas o tic-tac do relógio na parede marcava o tempo, batendo no peito de Juliano como tambores de guerra. Por fim, Rogério falou. A voz rouca, os olhos ocos. Você entrou no galpão. Juliano assentiu, o olhar tenso. Eu vi tudo. O vestido da Aline, o braço saindo do freezer, a caixa de madeira, a foto do Estevão. Rogério fechou os olhos com força, duas linhas de lágrimas escorrendo pelas bochechas encovadas. Eu te avisei. Mas você desobedeceu. Juliano apertou os punhos, respondeu com a voz ríspida. Eu tinha o direito de saber. Esconder só tornou tudo pior. Rogério soltou uma risada seca, o olhar enevoado. Direito de saber? Você acha que aguentaria a verdade? Bruno interveio, com voz cortante. Foi justamente esse silêncio que quase enlouqueceu ele. Você acha que isso é proteger? Rogério lançou a Bruno um olhar gélido. Moleque brasileiro metido, você não entende nada. Bruno deu de ombros, com amargura. Entendo mais do que você imagina. Aqui em Curitiba, todo mundo sabia que o Estevão era podre. Só que ninguém tinha coragem de falar. Juliano ficou em silêncio. Lembrou-se das palavras de Dona Célia, sobre as crianças que desapareceram, sobre o olhar sujo que Estevão lançava para Aline. Levantou-se de repente, os olhos vermelhos de raiva. O senhor matou alguém, escondeu o corpo como um demônio. Rogério se ergueu num pulo, os ombros tremendo, a voz rouca vinda do fundo da garganta. Sim.
Eu matei ele, matei o homem que destruiu a nossa família. Ele se aproximou, os olhos em brasa, o olhar de dor queimando. Sabe o que eu vi naquele dia? Eu cheguei cedo, o sangue no chão, sua mãe caída. Aline, encolhida, os olhos arregalados, marcas de corda nos pulsos. Juliano tapou a boca com as mãos e caiu de joelhos. Rogério também caiu ao lado dele, abraçando a própria cabeça, com a voz embargada. Eu não cheguei a tempo, só sabia que, se o Estevão continuasse vivo, ele acabaria com tudo. Bruno suspirou, o olhar suavizado. O senhor tem provas? Câmeras, diário, qualquer coisa que o senhor tenha guardado. Rogério assentiu, a cabeça baixa. Estão no escritório, mas ninguém vai acreditar num assassino. Juliano tremia, as lágrimas escorriam pelo rosto. Então por que o senhor nunca me contou? Por que me deixou viver com medo, com pesadelos? Rogério segurou a mão do filho, os olhos brilhando no escuro. Porque eu tive medo, medo de que, ao saber a verdade, você me odiasse para sempre. O silêncio se instalou como um manto. Do lado de fora, a chuva batia no telhado como se fossem lamentos vindos das profundezas. Juliano soluçou, as memórias voltando em turbilhão, os cabelos castanhos de Aline, o sorriso gentil da mãe, os jantares em família. Tudo desmoronou num piscar de olhos. Ele encarou Rogério nos olhos, com voz trêmula. E agora? O que o senhor vai fazer? Continuar escondendo? Continuar vivendo numa casa cheia de cadáveres? Rogério tirou do bolso um molho de chaves velho, a mão trêmula ao colocá-lo na mão de Juliano. Agora é com você. Me perdoar ou acabar comigo aqui. Juliano ficou paralisado, o coração dilacerado. Bruno apertou seu ombro e sussurrou. Você tem que escolher. Seja qual for, tem que encarar. O vento assobiava pelas frestas, trazendo um frio cortante. O molho de chaves pesava na mão de Juliano como se carregasse todo o peso da verdade. Lá fora, a chuva não cessava, misturada ao suspiro das almas que ainda não encontraram paz. Naquela noite, a casa inteira parecia engolida por uma escuridão espessa. As paredes mofadas, o teto manchado e o som da água pingando do telhado vazando tornavam o ambiente sufocante. Juliano ficou imóvel no chão da sala, a palma da mão agarrando com força o molho de chaves frio que Rogério lhe entregará. As chaves enferrujadas, ásperas, pareciam carregar todos os pecados, segredos e dores daquela família. Bruno, encostado na parede, ainda tenso, falou com a voz rouca. O que você vai fazer? Juliano ergueu os olhos vermelhos. Eu não sei. Bruno se aproximou e pousou a mão em seu ombro. Você só tem duas escolhas, Juliano. Ou enterra tudo, e continua vivendo nessa casa cheia de fantasmas, ou encara a verdade e leva seu pai à justiça. Juliano baixou a cabeça, o coração em conflito. Cada batida parecia ecoar os gritos de Aline, os soluços da mãe, os murmúrios de Rogério nas noites frias. Me perdoa. Eu cheguei tarde demais. O olhar de Rogério ao entregar as chaves não saía da sua mente, um olhar de dor, desespero e resignação. Juliano não dormiu naquela noite. Sentado à janela, observava o quintal escuro. A porta do galpão permanecia fechada, os 3 cadeados balançando como cicatrizes expostas. O vento trazia um cheiro metálico e pútrido, o cheiro de sangue seco, de culpa mal enterrada. Na manhã seguinte, quando o sol pálido atravessou as nuvens cinzentas, Juliano vestiu o casaco e guardou o molho de chaves no bolso. Saiu de casa em silêncio, sem olhar para Rogério. Bruno o esperava no portão, o rosto apreensivo. Tem certeza? Juliano assentiu, a voz rouca pela noite em claro. Já passou da hora. Caminharam pelas ruas molhadas de Curitiba. As casas cinzentas emudecidas, as árvores sem folhas imóveis ao vento frio. A delegacia da cidade ficava no fim da rua. Um prédio antigo, com paredes amareladas e manchadas de musgo. Na entrada, poucas pessoas passavam, todas apressadas como se quisessem fugir dali. Juliano respirou fundo e empurrou a porta. Lá dentro, o cheiro de café frio e papel velho invadiu suas narinas.
Um policial de meia-idade, com uma plaqueta no peito onde se lia o Sargento Moreira, ergueu os olhos. O olhar afiado por trás de grossos óculos. O que deseja, garoto? Juliano engoliu seco, a mão trêmula ao mostrar o molho de chaves e o diário ensanguentado. Eu quero denunciar meu pai. Moreira franziu a testa, a expressão desconfiada. Você sabe o que está dizendo? Denunciar o próprio pai não é brincadeira. Juliano apertou o punho, a voz embargada mais firme. Eu sei. Mas também sei que ele foi o único que tentou proteger minha família até o fim. Bruno deu um passo à frente e completou. Temos provas. Câmeras, diário, o corpo no freezer. Está tudo na casa dele. Moreira franziu a testa, o olhar ainda mais sério. Venha comigo. Os dois se sentaram na sala de interrogatório fria, sob uma luz fluorescente que piscava como se fosse apagar a qualquer momento. Juliano contou tudo desde a morte misteriosa da mãe e de Aline, o desaparecimento de Estevão, as noites em que Rogério sussurrava no quintal, até o freezer com sangue escorrendo. Moreira ficou em silêncio, batendo os dedos ritmicamente sobre a mesa. Se o que você está dizendo é verdade e seu pai pode ser acusado de assassinato, ocultação de cadáver. Mas, nas circunstâncias especiais deste caso. Juliano o interrompeu, os olhos avermelhados. Eu não fiz isso para prejudicar ele. Eu só, e não quero mais guardar a morte dentro do meu coração. Moreira o encarou por um instante e então disse em tom firme. A polícia vai investigar. Você fez a coisa certa. Bruno deu um leve tapinha no ombro de Juliano quando saíram da delegacia, com um olhar misto de preocupação e admiração. Você teve coragem de quebrar o silêncio. Te admiro por isso, de verdade. Juliano não respondeu. Sentia que uma parte do peso em seu peito havia se aliviado, mas, no fundo, ainda havia um vazio imenso, impossível de preencher. De volta a casa, Juliano arrumava seu pequeno quarto em silêncio. Rogério permanecia imóvel na poltrona, com o olhar vazio, como se já estivesse morto. Ninguém disse nada. Apenas o som da garoa caindo lá fora, as gotas batendo suavemente na janela, como se fossem um adeus sussurrado do passado. Uma semana depois, a polícia realizou oficialmente a busca. O DNA no freezer combinava com o de Estevão. Imagens de câmeras escondidas, páginas do diário ensanguentado, tudo expunha uma verdade brutal. Rogério foi preso em estado deplorável, com o olhar cansado, mas já sem desespero. Diante das câmeras, Juliano disse apenas uma frase. Eu só queria evitar que outra criança morresse como minha irmã. Ele voltou para casa silenciosa, o coração vazio, sangrando por dentro. Mas, pelo menos, a verdade havia sido dita mesmo que isso custasse o único parente que lhe restava. Lá fora, a chuva continuava a cair, como se lavasse os últimos resquícios de culpa daquela Curitiba fria e silenciosa. 3 meses após a prisão de Rogério, Curitiba despertava sob o impacto do caso que os vizinhos já cochichavam há tempos. As manchetes dos jornais estampavam em letras vermelhas: "Um pai mata cunhado para proteger filha, justiça ou crime?" Nas redes sociais, as imagens do antigo freezer ensanguentado, as páginas do diário choroso de Rogério e um vídeo da câmera escondida circulavam vertiginosamente. Juliano estava sentado em silêncio numa cadeira metálica no corredor do tribunal. Ao lado, Bruno mexia no celular, deslizando pelos milhares de comentários. Tem gente chamando seu pai de herói. Outros dizem que ele é um assassino frio, disse Bruno sem tirar os olhos da tela. Juliano suspirou, os olhos fundos pela insônia. Nada surpreendente. Poucos encaram a verdade por completo. Dentro da sala do tribunal, o som estridente anunciava o início da audiência, rasgando o clima pesado do ambiente. Juliano apertou os punhos, o coração batendo acelerado ao ver Rogério sendo conduzido. Ele estava magro, com os olhos fundos, os cabelos ainda mais grisalhos. Mas no seu olhar não havia mais pânico, apenas uma calma estranha, quase resignada. A advogada de defesa, uma mulher de cabelos castanhos e expressão firme chamada Marta Tavares, levantou-se com voz firme. Meritíssimo, meu cliente admite ter matado Estevão.
Mas peço que esta corte leve em conta o contexto trágico dessa família. Ela apresentou provas, o diário manchado de sangue, o vídeo mostrando Estevão rondando o quarto de Aline, com um olhar doentio, impossível de negar. O promotor tentou manter seu argumento. O réu agiu por conta própria, colocando a sociedade em risco. Mas as imagens das marcas de hematomas nos pulsos de Aline, o vestido rasgado e manchado de sangue, o laudo pericial sobre o corpo de Estevão, tudo falava mais alto que as palavras. Marta declarou com firmeza. Isso não foi um assassinato por vingança pessoal. Foi um pai, em desespero, tomado pela dor ao ver a esposa e a filha sendo violentadas, que perdeu o controle. A sala ficou em silêncio. Juliano olhou para o pai. Rogério estava com a cabeça baixa, os dedos entrelaçados, tremendo. O conselho de sentença deliberou durante horas. Por fim, a sentença foi lida. O réu Rogério é condenado a 5 anos de prisão, com redução da pena devido às circunstâncias atenuantes e ao estado emocional no momento dos fatos. O tribunal reconhece a perda de controle causada por trauma psicológico. Na plateia, os murmúrios se espalharam. Uns aprovavam, outros criticavam. O debate era constante. Um homem de meia idade sussurrou. Até que foi justo. Que pai não enlouqueceria vendo sua filha sendo abusada? Ao lado, uma mulher balançava a cabeça. Mas esconder o corpo por tanto tempo. Ele tem que ser responsabilizado. Juliano permaneceu em pé, imóvel, no meio de todas as opiniões divergentes, sentindo um vazio dentro de si. Bruno colocou a mão em seu ombro, com voz baixa. Você conseguiu, Juliano. Ter coragem de romper o silêncio, e nem todos têm isso. No dia em que Rogério foi levado, Juliano foi cercado por repórteres. Câmeras e microfones apontavam para o seu rosto, perguntas disparadas como flechas. O que você pensa sobre a atitude do seu pai? Você se arrepende de tê-lo denunciado? O que vai fazer agora, depois de tudo? Juliano engoliu em seco, olhou diretamente para a câmera e disse com voz baixa, mas firme. Eu só quero evitar que outra criança morra como a minha irmã. A frase foi transmitida nos noticiários da noite. As redes sociais ferviam de compartilhamentos e debates acalorados. Bruno mostrou a Juliano centenas de comentários. Esse garoto é corajoso demais. Essa família já sofreu demais. Chega de julgamentos. Que a Aline descanse em paz. Dona Célia, a dona da Mercearia Brasil, sempre por dentro dos acontecimentos, também mandou uma mensagem para Juliano. Você fez o certo. Ninguém deveria carregar tanta podridão no peito por tanto tempo. No dia seguinte, a polícia encontrou mais provas no antigo quarto de Estevão, uma coleção de fitas, fotos de crianças, e um diário perturbador deixado por ele. A verdade foi exposta. A opinião pública começou a mudar. Mais pessoas se solidarizaram com Rogério e Juliano. Organizações de proteção à infância passaram a exigir leis mais rígidas, para impedir que agressores se escondessem sob o disfarce de parentes amorosos. Juliano ainda morava com a avó no pequeno apartamento no fim da rua. As noites solitárias já não traziam o choro de Aline, nem o cheiro metálico vindo do porão. Bruno visitava com frequência, levando doces ou refrigerantes. Eu te falei, você tem que continuar vivendo. Ninguém deve enterrar a própria vida no passado. Juliano soltou um riso fraco. A cidade inteira conhece minha história. É difícil esquecer. Bruno passou o braço pelo ombro dele. Então transforme essa dor em algo útil. Juliano ficou em silêncio, pensativo. Nas noites seguintes, começou a reescrever toda a história, cada sonho, cada pesadelo, cada verdade horrível e o momento decisivo entre viver ou morrer. O título que escolheu para o livro foi O Pai que Viveu com a Culpa. 2 anos depois, Curitiba estava em plena primavera, e as copas das árvores na Avenida Central brotavam com um verde claro vibrante que se espalhava por toda a cidade. Os moradores já haviam parado de sussurrar sobre a tragédia da família de Juliano. A imprensa e os meios de comunicação também haviam silenciado. Mas para Juliano, a ferida no coração ainda permanecia, apenas estava, aos poucos, cicatrizando.
Ele vivia com a avó Dona Nair em um apartamento antigo, no quarto andar de um prédio no fim da rua. Todas as manhãs, o cheiro de café recém-passado se espalhava pela casa, o rádio tocava baixinho as notícias do dia, e o ambiente era de uma paz estranhamente reconfortante. Nair sempre lhe dizia com doçura: "Você pode estar machucado, mas não deixe que a dor controle a sua vida, Juliano." Juliano sorria levemente e respondia: "Eu sei, vó. Estou tentando." Às tardes, ele vagava pelas ruas pequenas da cidade, observando em silêncio o vai e vem das pessoas. As crianças riam alto enquanto brincavam, senhores liam jornal nos bancos da praça, tudo o fazia lembrar de Aline, a garotinha de olhos grandes e redondos, que sempre o seguia quando saíam para passear. Bruno continuava sendo seu amigo inseparável, andando atrás de Juliano como uma sombra. Aquele amigo de cabelos pretos fora o único a estar com ele nos dias mais escuros. Numa tarde de março, Bruno apareceu com um envelope nas mãos. "Ei, sua história foi aceita pela editora. Mandaram o primeiro exemplar para você." Juliano abriu o envelope. Na capa do livro, o título se destacava: "O pai que viveu com a culpa", e abaixo estava o nome do autor, Juliano Souza. Bruno assobiou. "Nome forte, hein? Você contou tudo mesmo?" Juliano assentiu, com o olhar perdido no horizonte. "Não guardei nada para mim. Toda a verdade, toda a dor, até aquilo que nunca consegui dizer em voz alta." Bruno riu, deu um tapinha no ombro do amigo. "Eu te disse, transformar a dor em algo útil. Você conseguiu." No dia do lançamento, a sala de conferência era pequena, mas acolhedora. Não havia muita gente, a maioria eram pessoas que acompanharam e se solidarizaram com a história da família de Juliano ao longo do tempo. Dona Célia também compareceu, segurando o livro com as mãos trêmulas. Sua voz saiu baixa e emocionada. "Você teve coragem de escrever, isso quer dizer que você perdoou, não é?" Juliano sorriu levemente, com um brilho sereno nos olhos. "Não porque meu pai merecia, mas porque eu não quero mais carregar a morte dentro do meu coração." O discurso foi curto, mas deixou todos em silêncio. Os aplausos ecoaram por vários minutos. Naquela noite, Juliano voltou para casa, sentou-se diante da escrivaninha antiga e folheou cada página do novo livro, o peito tomado por uma mistura de emoções. Sobre a mesa, havia uma antiga fotografia da família, sua mãe, Aline, Rogério e ele, todos com sorrisos felizes, antes de a tragédia acontecer. Abaixo da moldura, um envelope antigo fora discretamente colocado. A caligrafia de Rogério era inconfundível. "Se você me perdoar, conte tudo. Se não, queime tudo. Porque eu morri junto com a Aline." A mão de Juliano tremia, o nariz ardia. Lágrimas escorriam silenciosamente pelas bochechas. Ele murmurou: "Eu perdoo. Não porque você mereça, mas porque eu preciso seguir em frente." Ele abriu a janela, deixando o vento fresco da noite entrar, levando embora as lembranças dolorosas. No céu, as estrelas brilhavam, como se os olhos da mãe e de Aline estivessem olhando por ele de algum lugar distante. Dona Nair estava atrás dele, e colocou a mão suavemente sobre seu ombro. "Você fez muito bem, Juliano." Ele apertou a mão da avó e sorriu de leve. Dentro de si, a dor já não era mais uma ferida sangrando, mas uma força que o impulsionava a viver com dignidade e proteger outras crianças de tragédias como a de Aline. No dia seguinte, o livro de Juliano foi lançado oficialmente e recebeu inúmeras reações positivas. Escolas, instituições sociais e organizações passaram a citar suas palavras. "Não guarde a morte no coração. Fale. Proteja os mais frágeis." Curitiba foi, aos poucos, voltando à normalidade. Juliano seguiu vivendo, estudando, escrevendo, e todas as noites, ele ainda fazia uma oração silenciosa para a mãe e a irmã. "Eu prometo, vou viver de forma digna, por tudo o que foi perdido." Às vezes, a verdade dói mais do que qualquer mentira. Mas o silêncio só prolonga a tragédia. Juliano teve coragem de enfrentar a dor, de romper o ciclo do silêncio e expor a verdade mesmo que isso custasse os laços familiares.
Perdoar não significa esquecer, mas libertar a si mesmo do peso do rancor. Essa história é um lembrete: seja corajoso, defenda os mais fracos, e aprenda a deixar o passado para trás. Porque carregar a morte no peito é morrer mais uma vez. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.